Muito bem, meus jovens, chegamos aqui no último vídeo de conteúdo de limites. Terminamos aí o curso de conteúdo de limites. Os próximos vídeos decorrentes vão ser só exercícios. Eu pretendo fazer 1 ou 2 vídeos longos, tá? De 1 hora, 2 horas, só resolvendo exercício. Você estuda o conteúdo aqui e depois eu vou fazer um vídeo separado com uma divisão de tempo. Vou tentar implementar uma divisão de tempo que tem no YouTube para ter cada tipo de assunto aí separado. E muito bem, o que é que falta para a gente terminar nesse vídeo aqui? Nós vamos ver aqui a parte de a definição formal de limites, se tratando de infinitos, e o conceito de continuidade e funções contínuas. Na aula passada, a gente explicou como é que é a definição formal de um limite utilizando o conceito de epsilon e delta. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só que utilizando os conceitos de infinito que a gente conhece. Ou seja, limite no infinito, limite infinito e limite infinito no infinito. Muito bem. Aqui eu vou ter a seguinte declaração. Opa, não é essa caneta que eu quero. Eu quero essa aqui. Quando eu declarar que o limite de uma função f, quando x tende a a, ele tende para infinito positivo, eu vou entender da seguinte forma. Vamos interpretar o gráfico. Aqui eu tenho uma função que, à medida que eu estiver bem próximo de a, ou seja, eu tiver um dado número delta, que ele seja maior que zero, mas muito pequeno, à medida que eu tiver cada vez mais próximo de a, ou seja, esse delta ficar cada vez menor, eu vou ter que a imagem da minha função fica cada vez maior. Isso, em termos formais, significa que, para todo e qualquer número m que eu pensar, m vai ser isso aqui. Ele vai ser, vamos dizer assim, né? Ele vai ser a imagem para um dado a mais ou menos delta que eu tomar. Vai ser essa reta aqui, por exemplo, de intersecção. Então, para todo e qualquer número m que eu pensar, existirá um delta aqui na abscissa tal que, sendo esse delta aqui na vizinhança de a maior que zero, certo? Mas não zero, significa que a imagem da minha função, cada vez que eu estiver próximo da vizinhança de a e esse delta for cada vez menor, a minha função será sempre maior que um número m que eu imaginar. Essa é uma das definições de infinito. Para eu definir infinito, para todo e qualquer número grande que eu pensar, vai sempre existir um maior. Então, para toda vez que eu pegar um delta cada vez menor, eu vou ter que a imagem da minha função estará sempre maior do que uma dada reta y igual a m. Esse é o conceito formal de limite no infinito. Em palavras mais específicas, mais enxutas, eu posso dizer que para um número m maior escolhido, ou seja, sempre que eu pensar no número m cada vez maior, eu vou sempre precisar de um delta menor necessário para que eu consiga atingir essa precisão aqui. Sem segredo, sem complicação. Aqui, para o menos infinito, é a mesma coisa, só vou inverter um sinal de desigualdade. Quando eu disser e declarar que o limite de uma função f de x, quando x tende a vai para menos infinito, é a mesma ideia. Quanto mais próximo eu tiver aqui da vizinhança de a, que esse meu delta ele for cada vez menor, mas nunca zero, a imagem da minha função vai ficando cada vez menor, certo? Ou seja, essa reta y igual a n vai indo cada vez mais lá para baixo. Em linguagem técnica, para todo e qualquer número n que eu pensar, existirá ele atrelado um número delta, tal que ele está nas vizinhanças de a, seja maior que zero, mas não zero, e fará sempre com que esse número n seja cada vez menor. Ou seja, quando eu estiver cada vez mais próximo da vizinhança de a, vai existir sempre um número n menor do que qualquer imagem da função f de x que eu pensar. Ou seja, o conceito de infinito negativo. Se você pensar num número que ele seja grande, porém negativo, existirá sempre um número ainda maior e negativo, ou seja, cada vez menor que você imaginar. Esse é o conceito de infinito negativo. Em palavras mais enxutas, para um número n cada vez menor escolhido, ou seja, essa reta indo lá para baixo, um delta menor precisará também ser arbitrado ou escolhido. Essa é a definição de limite lá no infinito negativo.
Dado isso, vamos combinar as coisas aqui. O que é... Aliás, eu vou vir primeiro para cá. Eu anotei aqui em cima, mas é melhor eu vir aqui primeiro. Limite no infinito. Lembramos que limite no infinito é quando eu tratar de x tendendo a infinito. E dessa forma, minha função lá no infinito, ela vai tender um valor L fixo. Como é que eu entendo isso aqui? Eu tenho esse gráfico aqui que ele pode até oscilar, mas vai ter uma hora que ele vai ter essa reta aqui que a gente chama de assíntota. Sua assíntota horizontal. E aqui eu tenho um dado número m. Esse número m aqui em específico, ele vai me retornar uma imagem, certo? Que ele vai estar aqui nas vizinhanças do meu limite L. Dessa forma, eu posso definir em palavras formais assim. Para todo e qualquer número epsilon maior que zero que eu pensar que esteja aqui nas vizinhanças do limite, existirá um número m tal... Aliás, eu troquei aqui, não é m, n aqui é um m, perdão. Repetindo, para todo e qualquer epsilon maior que zero que esteja nas vizinhanças do meu limite, existirá um número que eu pensar chamado m, tal que esse x será sempre maior que esse número m que eu pensar, mesma ideia de infinito. Para todo e qualquer número grande que eu pensar, vai sempre existir um ainda maior. Ou seja, para todo e qualquer x que eu colocar, tal que ele esteja tal que sua imagem f de x esteja nas vizinhanças de L, vai existir sempre um número maior que x, que eu vou chamar de... Ou melhor, vai existir sempre um x maior que esse número m que eu pensar, que vai me configurar o cenário de que a diferença entre a função e o valor limite vai estar aqui nas irremediações, a uma distância mínima epsilon. Ou seja, quando x estiver em um número ainda... Se eu pensar no número m, x ele vai ser sempre maior do que esse número m que eu pensar. Ou seja, ele vai estar lá no infinito. E isso vai me configurar que eu vou estar aqui nas irremediações, nas vizinhanças cada vez mais próximas do meu valor limite. Em palavras mais enxutas, fazendo x suficientemente grande, fazemos com que f de x fique cada vez mais próxima de L. Essa é a definição de limite no infinito. Para o infinito negativo, de forma análoga, é a mesma coisa. Para todo e qualquer epsilon maior que zero, vai existir um número n tal que. Para todo número x, para todo número n que eu pensar, vai sempre existir um x menor que ele, já que estamos tratando de negativos, tal que o meu valor ele vai estar nas irremediações, né, do limite, cada vez mais próximo com esse epsilon menorzinho. Se essa função aqui seguisse lá para menos infinito assim, tendendo essa assíntota, essa aqui é a definição, com a reta n. Para todo n que eu pensar, vai ter sempre um x menor, que vai me garantir que eu vou estar nas irremediações das proximidades de L do limite. Esse aqui é o conceito. Voltando para cá, agora a gente vai combinar limite infinito com limite no infinito. Limite infinito no infinito, como é que eu defino ele? Funciona assim. Se para todo número p que eu pensar vai sempre existir um número x ainda maior, como imagem de função vai sempre existir um número ainda maior do que um número q que eu imaginar. Então, eu defino assim, para todo e qualquer número q que eu pense, existirá sempre um p tal que x será sempre maior que p. Para todo número grande que eu pensar, vai ter sempre um número ainda maior. E isso vai me configurar sempre que o quê? E dessa forma, vai ter sempre uma imagem f de x ainda maior que um número q que eu imaginar também. Ou seja, sempre que eu fizer x tendendo ao infinito, a minha imagem também vai tendendo para o infinito. Vai sempre existir um número ainda maior que eu possa imaginar, tanto para a abscissa quanto para a imagem. Em palavras mais enxutas, existirá sempre um número p maior que x, tal que f de x sempre será maior que um número q. E é assim que a gente define essa parte de limites e infinitos de forma formal. Muito bem. Agora, a gente vai entrar na parte de continuidade. O que é que se define continuidade? Continuidade, ela é relacionada a uma propriedade que está vinculada com a substituição direta. Se eu tiver que o limite da f de x quando x tende a A, ele é f de A, isso define que a minha função ela é contínua. Por quê? O meu A
a imagem dele está definida, ou seja, minha função não tem buracos, como a gente viu, não tem buracos, não tem saltos, não tem paradas, vamos dizer assim. Então, f de a precisa estar definida na minha função, o limite quando x tender a tem que existir e a propriedade de substituição direta tem que acontecer. Como esse limite aqui existe, é consequência de que os limites laterais existem. Ou seja, se eu vier pela esquerda, f de x vai tender a f de a, e se eu vier pela direita, f de x também vai tender a f de a. Se isso aqui existe, é porque esses dois existem simultaneamente, são iguais para o mesmo limite. Em outras palavras, mais simples, se você quiser definir, continuidade é uma propriedade de que você pode desenhar o gráfico da função sem tirar a caneta do papel. Se eu desenhar um gráfico de função aqui, levantar a caneta e continuar, aqui eu tenho um ponto de descontinuidade. Ela já tem um buraco. Outro tipo de descontinuidade que a gente chama é uma que é assim, ela para e embaixo ou em cima ou em outro lugar continua. Ela é descontínua, porque eu tive que saltar a caneta daqui para cá. A função tangente e seu gráfico, que ela é assim, descontínua. Descontínua, no caso, no infinito. Então, é isso aqui. Se eu consigo garantir que os limites laterais convergem para um ponto, qualquer ponto de uma função, eu garanto que ela é contínua, certo? Qualquer A aqui está definida em seu domínio. E, de forma prática, eu posso desenhar o gráfico da função sem tirar a caneta do papel. Se vale para uma função toda no intervalo dos reais, né, no intervalo completo, eu posso também ter ela num intervalo fechado. Para todo e qualquer número A pertencente ao intervalo aqui de P a Q, eu posso ter que o limite da função f de x quando x tender a A é f de a. É nada mais do que eu disse aqui, certo? Se vale para toda a extensão dos reais de uma função, vai valer também para um intervalo fechado. E um detalhe, esse intervalo ele tem que ter uma seguinte característica. Ele pode ser ele deve, no mínimo, ser fechado em alguma das extremidades, mas não aberto nas duas. Por quê? Porque como temos infinitos números reais entre um valor dito fechado, né, e outro, como por exemplo 1,99, temos infinitos números aqui. Então, quando eu disser que ele é aberto em 2, significa que ele tem uma descontinuidade, mas nunca chega em 2. Quando eu digo que ele é fechado, é como se ele tivesse a extremidade dele bem definida. Então, os intervalos que eu trabalho com conceito de continuidade, eles devem ser, no mínimo, fechados em um dos lados, mas não aberto nos dois. E, portanto, esse aqui é o conceito de continuidade, né? São funções que em seu domínio não possuem buracos, ou funções que, num intervalo dado, não possuem buracos. Agora a gente tem que tratar de uma coisa que é funções contínuas. Daqui para frente, a gente vai conseguir trabalhar limites com muito mais facilidade. Veja só, se eu tiver duas funções f e g e que as duas são contínuas, atendem aos critérios que eu descrevi na tela anterior, em um dado número A, então as seguintes funções também são contínuas em A, que vão ser combinações de f e g. Caso eu some ou subtraia f e g, as imagens delas, certo, não vão ter buracos, elas vão ser contínuas. Caso eu multiplique qualquer uma das funções por uma constante k, caso eu tenha o produto das funções e caso eu tenha aqui o quociente, tal que a imagem de g em A não seja zero, certo? Ou seja, elas são contínuas, inclusive g é contínua em zero, mas a imagem dela aqui é restritiva pelo denominador. Mas isso me geram funções contínuas. Muito bem, o que mais? Existem mais aspectos para funções contínuas. Todo e qualquer polinômio é contínuo em toda parte, ou seja, é contínuo em todo o domínio dos reais. O que é um polinômio? Um polinômio ele é uma expressão matemática declarada, né? Ou pode ser lido como uma função matemática, tal que eu tenho aqui esses a's aqui com seus coeficientes que pertencem aos reais, ou seja, os a-enésimos pertencem ao domínio dos reais, e esses n's aqui são os nossos expoentes, ou seja, os expoentes n, eles pertencem aos naturais.
certo? Ou seja, isso daí já anula para mim a possibilidade de que ele seja descontínuo, porque não vai ter restrição. Outra coisa é esse aqui, ó. E também você pode enxergar um polinômio como várias combinações de somas de várias funções monomiais. Aqui, qualquer função racional é contínua sempre que estiver definida, ou seja, é contínua em seu domínio. É aquele caso que eu disse da combinação do quociente de f e g, desde que esse denominador aqui não seja zero. A imagem dele não seja zero, em momento nenhum. Então, isso aqui é uma função racional, que ela tem condição de ser contínua. Aqui é uma propriedade extra dos limites que eu não mostrei no vídeo próprio dele, porque eu precisava do conceito de continuidade para você entender ela. Veja só, eu tenho aqui a função composta f da g de x, e eu faço duas afirmações. Se o limite de f de x quando x tende a A aliás, por que tem esse B aqui? Ah, sim, eu entendi. Isso aqui é um B. Quando o limite de f de x com x tendendo a B, ele me dá f de B, ou seja, isso é condição de que f é contínua. E eu tiver uma condição aqui de que uma dada função g, quando x tender a A, ele me retorna um valor B, então, obviamente, eu já posso afirmar de que, fazendo essa composta, eu posso dizer que o limite quando x tender a A, pela de dentro, que é B, que entra aqui, é porque a minha f de fora vai tender a esse valor estimado da f de B. Ou seja, aqui eu tenho a propriedade das funções compostas dos limites. Se eu tenho o limite de uma função composta, isso daí é a função, ou melhor, se eu tenho o limite de uma função composta f da g, isso vira f do limite da g. Ele pode entrar aqui para dentro, desde que esse limite aqui da g ele seja a entrada de f, como a gente está vendo aqui. É uma propriedade extra aqui quando a gente fizer a composição de funções. Aqui temos mais exemplos de funções contínuas. Elas são contínuas para todo número e seus domínios. Polinômios, seno e cosseno, funções exponenciais, funções racionais, trigonométricas inversas, logarítmicas e funções raízes. Polinômios eles são contínuos em qualquer intervalo dos reais, já que eles podem configurar aqui funções cúbicas, funções quádricas e etc. Trigonométricas como seno e cosseno, certo? Em seus domínios, eles são definidos em toda extensão dos reais. Função tangente, por exemplo, ele pode ser definido no intervalo aberto de menos π sobre 2 até π sobre 2, já que ela é assim. Racionais, desde que g de x não seja zero. Exponenciais, que elas são contínuas em todo o seu domínio, em todo o domínio dos reais. Trigonométricas inversas, que a gente vai aplicar a lógica inversa dos arcos. Logarítmicas, que mesmo que ela comece de lá de menos infinito para cá, ela é toda contínua. Eu consigo desenhar o gráfico dela todo sem tirar a caneta do papel. E funções raízes, certo? Que elas são normalmente parábolas assim. Também consigo desenhar o gráfico dela sem tirar a caneta do papel. São mais exemplos de funções contínuas. E para fechar o conteúdo, a gente tem o que a gente chama de teorema do valor intermediário, que também está relacionado com continuidade. Suponha que eu tenha aqui um intervalo fechado de A até B e exista um número n tal que n ele esteja confinado entre as imagens de A e B, mas não sejam iguais a elas. E detalhe, f de A tem que ser diferente de f de B. Como está aqui. A gera f de A, B gera f de B. São diferentes. E esse número n, ele está aqui no meio aqui desse intervalo, não sendo iguais a eles. Se eu afirmo isso, quer dizer que vai existir com certeza um número C, tal que C esteja entre A e B. E que, portanto, se isso aqui existe e n está no meio de FA e f de B, significa que f de C é esse n. Em palavras mais enxutas,
Se a função realmente for contínua no intervalo entre a e b, em algum momento o gráfico será interceptado pela reta y igual a n, que é essa reta aqui. Ou seja, como a e b têm infinitos valores intermediários entre eles, com certeza, se eu declarei que a função é contínua, vai existir uma reta y igual a n que está no meio de f de A e f de B, que uma hora vai ser intersectada pelo gráfico, me garantindo que vai existir um número C que gere o n, ou seja, f de C, como explanado, é igual a n. Isso aqui é muito útil, sabe para quê? Para determinar se existem candidatas raízes de funções polinomiais, como polinômios cúbicos ou quádricos, que a gente não consegue resolver por métodos convencionais. E aí a gente tenta saber se existe algum número que intersecte a reta y igual a zero, que é a raiz do polinômio. E aí a gente faz métodos de aproximação para encontrar essa raiz. E muito bem, daqui encerramos todo o conteúdo de limites. No Stuart, depois daqui, vem limites no infinito e assíntotas. Isso eu já dei no assunto de limites no infinito. Então, eu mudei um pouco a cronologia para ficar mais lógico e mais entendível. E dado isso, nos resta só fazer exercícios para finalizar o módulo de limites. Vamos lá. Demonstre utilizando a definição 6, ou seja, a definição de limites no infinito, que isso aqui tende para infinito. Bem, como é que vamos fazer isso? Eu tenho que escrever na linguagem igual eu fiz com limites, na definição de epsilon e delta. Bem, eu tenho aqui um limite infinito. O que é que isso quer dizer? Bem, eu sei pela definição que hei de existir um número delta que está nas irremediações aqui da vizinhança de menos 3, né? Que vai ficar menos 3 mais 3. E é tal que minha f de x ela será sempre maior que um número m qualquer que eu imaginar. Assim como a definição que eu apresentei para você. Disso aqui. Essa aqui. Vai existir um número delta, né, que ele vai estar nas irremediações. Vai ser a distância das irremediações de A, tal que a minha função f de x vai ser sempre maior que qualquer número m que eu puder imaginar. Então, dessa forma aqui, eu tenho que demonstrar que isso aqui tende para o infinito. Muito bem. O que é que eu vou fazer? Vou abrir a função para começar. Então, partindo daqui, é só eu fazer 1 sobre x mais 3 elevado à quarta. É sempre maior que um número m. O que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que procurar essa expressão aqui. Dessa forma, o que é que eu posso manusear aqui? Eu posso fazer o seguinte. X mais 3 está aqui. Mas eu não tenho isso aqui. Eu preciso, de alguma forma, manusear para encontrar isso. Dessa forma, eu preciso fazer o seguinte. Eu posso trocar os termos aqui de ordem. Eu posso fazer 1 sobre m. Ele vai ser maior que x mais 3 elevado à quarta. É isso mesmo. Porque se isso aqui vai ser um número muito pequeno, é porque com certeza ele vai ser maior que isso aqui. E eu posso já extrair a raiz quarta dos dois lados. Vai ficar 1 sobre raiz quarta de m maior que x mais 3. Aqui só está invertido. Eu vou trocar aqui a posição para você conseguir ler, preservando aqui o sentido desse sinal de desigualdade. Menor que 1 sobre a raiz de 4 de índice 4m. E eu vou aplicar o módulo. Eu quero trabalhar com distâncias geométricas. Então, x mais 3 é menor que 1 sobre o módulo da raiz quarta de m. Dessa forma, se eu tenho que eu encontrei isso aqui, por comparação, eu vejo que esse é o meu delta. Do mesmo esquema que a gente estava fazendo na aula passada. Ou seja, a minha escolha de delta
tem que ser um número que ele seja aqui, ou melhor, que ele seja em função aqui de m. Bem, dado que eu achei isso aqui, eu preciso voltar. Eu saí da definição de m, agora eu preciso achar o delta. E disso eu posso fazer assim. Se eu pegar aqui, módulo de x mais 3 é sempre menor que um dado delta, eu posso elevar ambos os termos aqui à quarta potência. Aconteceu uma coisa aqui. Cortei o dedo. Mas tudo bem. Eu posso aqui elevá-los à quarta potência, fazendo aqui x mais 3 à quarta menor que um delta à quarta. E inverter os sinais. É basicamente refazer o que a gente estava fazendo, só que no processo inverso. Dessa forma aqui, eu vou ter que ir puxando para cá. 1 sobre delta à quarta, ele vai ter que ser aqui menor que x 1 sobre x mais 3 à quarta. Dessa forma aqui, eu passei esse para cá, esse para cá. E muito bem. Só que eu sei quem é o valor do meu delta. O valor do meu delta aqui, ele vale 1 sobre a raiz quarta de m. Então, se eu fizer aqui, ele fica 1 sobre a raiz quarta de m à quarta, que tem que ser menor que 1 sobre o módulo de x mais 3 à quarta. Como eu sei que isso aqui é sempre positivo, eu retornei aqui a ter o meu valor de f de x. E esse cara aqui eu posso inverter e eliminar isso aqui. Se eu eliminar aqui o expoente com o radical, eu vou ter 1 sobre m, que vai dar m menor aqui que f de x. Voltei aqui para a definição. Ou seja, ele vai ter sempre um f de x muito maior que um número m que eu pensar. Excelente. E agora aqui, do gráfico de g, identifique os intervalos nos quais g é contínua. Eu posso escrever ela sem tirar a caneta do papel. Bem, vamos analisar esses intervalos aqui. Esse intervalo aqui, ele é contínuo, porque ele tem uma das extremidades, pelo menos, fechada. Se fossem as duas abertas, ela não é contínua. Então, esse intervalo aqui, ela é contínua, que é o intervalo que vai de fechado em menos 4 e aberto em menos 2. Esse intervalo aqui não é contínuo, pelo seguinte. Eu não consigo botar a caneta para começar em um lugar sem que eu tenha que ir e voltar, por exemplo. Aqui eu consigo que ela marque um ponto quando eu toco e eu posso ir infinitamente pequeno até me aproximar de menos 2, mas nunca chegar lá. Aqui não tem lugar onde eu coloque a caneta sem ter que ir e voltar. Esse intervalo aqui não é contínuo. Já esse aqui, ele é contínuo, acredite, ele é contínuo. Porque eu posso começar a caneta em um lugar e ir, se o papel for suficientemente grande, se você pensar assim. Então, esse ramo aqui, esse intervalo é contínuo. Ele é fechado em 2, mais aberto em mais infinito. Esse aqui não é contínuo, porque não tem onde eu comece com a caneta aqui, que seja num ponto específico, sem que eu tenha que fazer isso aqui, por exemplo, ir e voltar. Não tem. Esse aqui não é intervalo de continuidade, não. Ela não é contínua aqui. Já aqui, ela também não é. Não tem lugar que eu comece com a caneta e vá até lá. Ela tem infinitos pontos aqui, mas nada me assegura um lugar que eu comece a caneta e vá lá para perto.
Então, só esses dois ramos aqui. E, finalmente, temos aqui mais alguns. Use a definição da continuidade e propriedades de limites para mostrar que a função é contínua no intervalo esses aqui. Um deles é aberto. Um deles é aberto. Ele está dizendo que é contínua. Então, tem alguma coisa errada na definição que eu dei. Sendo assim, esse intervalo aqui é contínuo quando aberto em 6 e 8. Já que eu consigo fazer isso aqui sem tirar a caneta. E aqui também. E aqui, né? Que ele é aberto em 4 e aberto em 6. E aqui ele é aberto em menos 2 e 2. Ou seja, a definição de continuidade, só atualizando aqui, ela também é permitida aqui, quando eles for os dois lados abertos. Só atualizando aí. Eu me equivoquei quando estava estudando. Muito bem, retornando aqui, a gente tem que mostrar que elas são contínuas. Use a definição de continuidade e propriedade de limites para mostrar que a função é contínua no intervalo dado. Bem, função contínua a gente já sabe o que é. A gente sabe que ela é válida para a propriedade da substituição direta. Se ele tende a A da f de x, é porque isso aqui é igual a minha f de A. Isso aqui é o conceito de continuidade. E outra, se isso aqui existe, é porque os limites laterais vão para o mesmo valor. Não necessariamente que eu possa fazer substituição direta, como é o caso aqui. Mostre que a função é contínua no intervalo dado. Aqui não me é permitido fazer a substituição direta. Ela tem uma descontinuidade em 2, mas ele dá o intervalo aqui de que não contém 2. Pode ter valores próximos, mas não 2. Dessa forma, eu tenho que mostrar que ela é contínua, fora do 2. E vai para infinito. Eu posso, pelo menos, mostrar que ela vai para esse intervalo dado. Como eu estou fazendo de 2 para infinito, isso daí é um limite vindo pela direita. Então, x tendendo a 2 pela direita. Se eu inspecionar aqui, para esse intervalo, ela vai ser contínua pelo seguinte. Tendendo a 2 pela direita, esse cara aqui vira 2 vezes 2, 4. Aqui. E 4 mais 3 me dá 7. Esse aqui vai ser números pouco maiores que 2, mas positivos e pequenos. Então, ele tende a 2 pela esquerda, a 0 pela direita. Quando isso aqui tender a 0 pela direita, vou ter um denominador pequeno e positivo. O resultado da minha fração dispara. Então, isso aqui tende para infinito. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer? Aqui está provado que, pela definição de continuidade à direita, para esse intervalo que ele pediu, esse intervalo, eu mostrei que, vindo com todo e qualquer valor positivo de 2 por aqui, eu vou saltar para o infinito. Então, isso quer dizer que, para todo e qualquer número que ele seja maior que 2, certo? Para todo e qualquer número que ele já seja maior que 2, aproximando pela direita, eu vou ter que a função ela é contínua, não vai ter restrições para esse intervalo dado. Esse aqui eu quero que me prove que de 3 para menos infinito ela é contínua. Eu posso fazer aqui a propriedade da substituição direta para esse ponto. Não me gera problemas aqui. Então, dessa forma, se eu fizer aqui o limite de x tendendo a 3 de 2 raiz de 3 menos x, isso aqui me dá o quê? Me dá 2 vezes a raiz de 3 menos 3. Que vai me dar 2 vezes raiz de 0, que é igual a 2 vezes 0, que é igual a 0. Ou seja, eu já atendi que aqui existe. Só que pelas definições do domínio da função, eu não posso assegurar que o limite lateral direito com 3 maior que 3 exista. Mas eu garanto que aqui existe.
Mas por questões de comodidade também a gente faz, né? Aqui ele está definido. Quando eu tender a 3, certo? Pelos domínios da função aqui existe. Quando x tender a 3 pela esquerda, que é de menos infinito, de 2 raiz de 3 menos x, eu vou ter isso aqui como 2. E isso aqui vindo pela esquerda vai me resultar do quê? Eu vou ter valores menores que 3, mais próximos. Isso aqui vai me dar aqui, tendendo a 0 pela direita. Que vão ser valores... Aliás, tendendo a 0 pela direita, que vão ser valores que são próximos de 0. Tendendo isso aqui pela direita, isso aqui vai me dar 2 vezes 0, que é o próprio 0. Então, o que é que eu acabei de provar? Eu provei aqui que ela está definida na imagem, show de bola. E outra coisa aqui, para a descontinuidade vinda de menos infinito até 3, contendo ele, certo? Eu garanto que minha função ela é contínua. E beleza. Agora a gente vai para uma aplicação interessante. Use o teorema do valor intermediário para mostrar que existe uma raiz da equação dada no intervalo especificado. Eu tenho esse polinômio aqui. E deve ter alguma raiz entre 1 e 2. Como assim? Vou ilustrar. Imagine que eu tenho aqui o gráfico da função. Vou fazer, acho que é uma coisa assim. Isso aqui é um polinômio quarto. Ele deve ser alguma coisa, talvez assim. Não sei. Entre os números aqui 1 e 2, deve existir alguma raiz aqui no meio, que faz a equação ser igual a 0. Bem, quem é esse valor? A gente faz uma breve substituição. A gente vai fazer o seguinte. Eu vou começar aqui com x à quarta mais x menos 3 e enunciá-la como uma função f de x. E eu vou fazer a f de 2, a f de 1 e vou ir procurando essa raiz, fazendo esses valores ficarem cada vez menores. Eu vou basicamente confinando eles. Se eu pegar um aplicativo de calculadora aqui para me ajudar, isso vai salvar a minha vida. Deixe-me ver aqui antes de começar a fazer o problema. Muito bem. Vamos fazer aqui, por exemplo, a f de 1 e a f de 2. Para começar aqui. Se você fizer aqui esses valores, vai me dar 2 à quarta mais 2 menos 3. F de 2 vai me dar 15. Está lá em cima. F de 1 mais 1 menos 3. Ele me dá menos 1. O que isso quer dizer? Significa que f de 1 está aqui, f de 2 está lá em cima. Ou seja, eu tenho uma discrepância muito grande. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que reduzir o valor de 2 para ficar menor e mais próximo aqui. Já que 15 está na altura maior do que menos 1. Então vamos testar aqui outro valor. Eu vou ter f de 1,5 para saber quem é. F de 1,5 vai me dar 3,56 mais ou menos. Já está mais perto. Vamos reduzir um pouco aqui. Se eu fizer f de 0,5 pelo teorema do valor intermediário, perceba que eu estou fazendo isso aqui. Ó. Eu saí de 1 e 2, aí eu vim para 1,5 e para cá 0,5 para ver o que acontece com minha raiz. No 1,5 me dá isso aqui.
no 0,5 eu já me afasto. Me dá menos 2,44. Ou seja, eu preciso diminuir aqui 1,5 e eu preciso aumentar aqui para ser 1. Então, F, vamos tentar agora 1,25. Vai me dar aqui 1,25 me dá 0,69. Já estou mais próximo da abscissa 69. E F 1,15. Quanto é que me dá? Ou seja, olha o que eu fiz. Eu estava em 1,5, 0,5. Agora eu vim para 1,25 que está aqui e 1,15. Para eu saber onde é que se encontra essa raiz. Em 1,15 eu tenho menos 0,1. Já está muito bom. Vamos caminhar um pouco mais. Se eu fizer f de 1,20 e f de 1,18 para ver o que acontece. 1,20 vai me retornar aqui 0,27 e 1,18 me retorna aqui 0,118. Ou seja, eu vim para cá 1,18, 1,20. Fui reduzindo, estou chegando cada vez mais perto da raiz. Eu já sei que ela está entre 1,18 e 1,15. Só fazendo mais uma vez aqui, vamos tentar 1,16 e 1,17. 1,16 me dá menos 0,029 e 1,17 me dá 0,043. Ou seja, a minha raiz dessa equação aqui, ela está entre 1,16 e 1,17. Só de curiosidade aqui, para saber qual é exatamente essa raiz, eu vou pedir para ele resolver aqui. Mais x menos 3 igual a 0. A raiz exata é 1,1640351. E pelo teorema do valor intermediário, a gente foi restringindo o intervalo até chegar lá. Mesma lógica a gente vai fazer com isso aqui. Essa aqui a gente vai só manejar um pouco. A gente vai fazer isso aqui. E de x igual a 3 menos 2x. É basicamente encontrar qual é a intersecção que acontece entre uma exponencial e uma função afim. É mais fácil pensar na raiz, ou seja, eu fazer e elevado a x mais 2x menos 3 igual a 0. Não faço a menor ideia qual é o gráfico dessa função. E aqui eu preciso entre 0 e 1. Eu vou buscar valores pouco maiores que 0, menores que 1. Então vamos pensar aqui. F de 0,1 e f de 0,9 para ver o que acontece nessa equação aqui. Então vamos lá, botando nossa calculadora aqui. E de 0,1 mais 2 vezes 0,1 menos 3. Eu tenho menos 1,69. E para 0,9 eu tenho 1,26. Eu já sei que eu posso continuar. Restringindo um pouco mais, f de 0,2, f de 0,7. Quero ser mais preciso. Em 0,7 eu vou ter aqui 0,41. Já me aproximei mais. Aqui em 0,2 eu tenho menos 1,37. Estou chegando mais perto. Restringimos um pouco mais. Perceba que o que eu estou fazendo é, se tem algum lugar que esse gráfico intercepta o eixo da abscissa, eu estou começando aqui, 0,1, 0,9, 0,2, 0,7.
Eu vou tentar agora 0,5, 0,6. Eu estou chegando cada vez mais perto dessa intersecção aqui. Se eu tentar agora 0,5 e f de 0,6, quanto é que vale? 0,5, 0,5. Menos 0,35 e para 0,6, 0,022. Vamos restringir só mais um pouquinho. F de 0,55 e F de 0,57. Quanto é que dá? 55 vai me dar menos 0,167. E para 0,57, eu já extrapolei um pouco. Ou seja, esses dois aqui estão na parte negativa, estão por aqui assim. Então, qual é a minha conclusão de maior precisão obtida? É que a minha raiz, ela com certeza aqui, f de 0, com certeza, ou melhor, a minha raiz, que eu vou chamar de r para essa equação, com certeza está aqui, ó. Porque o que aconteceu? Em 0,5 eu estava aqui no negativo, 0,6 estava no positivo. 55 eu estou no negativo e 57 também. Ou seja, com certeza eu estou entre 0,6, que está superior no gráfico, e 0,55, que está no inferior. Ou seja, um acima do eixo x igual a 0, um acima da abscissa, outro abaixo da abscissa. Significa que a raiz está ali no meio. Quando eu fiz aqui, eu já puxei os dois para o negativo. Então, a raiz está à minha direita desses dois. Então, essa raiz aqui, ela com certeza aqui, ó, ela é maior que 0,55 e menor que 0,6. Com certeza. Só de curiosidade, para eu saber quanto é que vale exatamente, eu tenho e elevado a x mais 2x menos 3 igual a 0. Essa raiz ela vale exatamente 0,5942. E pelo teorema do valor intermediário, essa concepção, a gente encontrou um valor próximo aí disso aqui. Não foi tão preciso, mas foi perto. Muito bem. Os vídeos aqui em diante, os próximos 2 vídeos, eu acho, que tiver na thumbnail limites, vão ser só exercícios. Finalmente, acabamos aí o assunto de limites. Toda a playlist de limites aí de cálculo acabou. Em seguida, depois dos exercícios, a gente vai para derivadas. E aí que vai começar a ficar mais legal aí o assunto de cálculo. Muito bem, finalizamos aqui o trabalho. Deixe seu like, se inscreva aí no canal para ajudar aqui. E até o próximo vídeo aí. Prepare seu lápis, seu caderno, uma borracha, um corretivo e algumas lágrimas, porque a gente vai fazer muitos exercícios. 2 vídeos longos só de exercícios.